Após passar por exames em São Paulo, o presidente Lula foi liberado para retornar às atividades e desembarcou em Brasília para cumprir a agenda de compromissos. Câmara dos Deputados aprova em 2 turnos o texto base da proposta de emenda à Constituição que integra o pacote fiscal do governo. Senado aprovou o PL que obriga o exame toxicológico para a primeira habilitação. O projeto também destina a arrecadação de multas de trânsito para custear a CNH de pessoas de baixa renda. As armas de gel, uma febre nas periferias do Brasil, tem gerado preocupação entre moradores e autoridades no país. Uma pesquisa revela que o desmatamento e a área de queimadas no Brasil em 2024 quase dobraram em relação ao ano passado. Uma fazenda dos Estados Unidos faz criação de porcos geneticamente modificados para transplantar os órgãos em pacientes humanos. E com a chegada da alta temporada de verão, o estado de Santa Catarina quer se tornar um dos principais polos do turismo no Brasil. No Rio Grande do Sul, um centro de recuperação de animais marinhos está empenhado em reabilitar uma toninha, uma espécie de golfinho ameaçado de extinção. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. E o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC do corte de gastos, foi aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. O projeto sofreu algumas mudanças, entre elas a redução de gastos em programas sociais, reajuste do abono salarial e controle dos supersalários. O texto recebeu 348 votos favoráveis e 146 contrários e agora seguirá para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto base da proposta de emenda à Constituição que integra o pacote fiscal do governo. Entre os objetivos da proposta está o controle do crescimento das despesas obrigatórias, como salários e programas sociais, para abrir espaço no orçamento para despesas não obrigatórias, como recursos para custeio e investimentos, as chamadas despesas discricionárias. Entre as alterações do texto base estão mudanças no Fundo de Financiamento da Educação Básica. O montante obrigatório destinado à educação em tempo integral sai de 20% para 10% em 2025 e a partir de 2026 o percentual vai cair para 4%. Quanto aos supersalários, a PEC prevê uma regulamentação que transfere a definição de verbas indenizatórias para uma lei ordinária mais simples de ser aprovada. Atualmente, esses benefícios ficam fora do teto salarial de R$ 44 mil, o que está estabelecido pela Constituição. O Congresso Nacional também aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025. O texto prevê um salário mínimo de R$ 1.502, representando um aumento real de quase 3%, além da reposição da inflação de 3,35%. A LDO permite ainda um déficit de R$ 31 bilhões nas contas públicas para o próximo ano, com receitas primárias projetadas em mais de 2 trilhões e 300 milhões, o que equivale a quase 19% do PIB. Segundo Moses Rodrigues, relator da PEC, a aprovação permite que as contas públicas tenham mais equilíbrio a partir do próximo ano. Para que a gente pudesse estar votando hoje o primeiro e o segundo turno, tendo aqui uma maioria expressiva, para que a gente pudesse aprovar esse texto tão importante para o ajuste fiscal, para o equilíbrio das contas do Brasil a partir de 2025 e mantendo sempre a questão social em evidência, destacada e as suas garantias. Outra pauta discutida pelos parlamentares foi a revogação do SPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, substituto do antigo DPVAT, além do bloqueio de emendas parlamentares não impositivas. Essas alterações foram aprovadas como destaques ao projeto de lei complementar que integra o pacote fiscal. A equipe econômica estima que o pacote poderá gerar uma economia de até R$ 70 bilhões nos próximos 2 anos. O texto segue agora para o Senado Federal.
E o presidente Lula foi liberado para retornar às atividades normais, após passar por exames em São Paulo. O chefe do Executivo brasileiro voltou para Brasília 2 semanas depois de ter sido internado e passar por uma cirurgia na cabeça. De acordo com a equipe médica do presidente, ele deve repetir os exames em 10 dias. De acordo com o médico pessoal de Lula, Roberto Calil, o hematoma que levou o presidente ao hospital não existe mais. O resultado da tomografia realizada em Lula foi satisfatório e ele foi liberado para retornar a Brasília. Em entrevista coletiva no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente realizou o exame nesta quinta-feira, Calil disse que o hematoma no crânio que levou Lula a passar por uma cirurgia de emergência neste mês não existe mais. Bom, o presidente realizou a tomografia de controle como estava prevista. O exame está melhor até, o estado geral dele é bom e a equipe médica liberou ele para ir para Brasília no dia de hoje. Ele deve ir mais tarde, a doutora Ana vai acompanhá-lo em Brasília daqui para frente, nessas próximas semanas, onde ele vai fazer exame de controle. De acordo com o Roberto Calil, Lula poderá exercer normalmente as atividades do cargo, como participar das negociações e dos projetos em pauta no Congresso Nacional. A retomada de exercícios físicos, porém, vai depender dos resultados dos próximos exames, assim como as viagens internacionais seguem vetadas. Segundo informações da equipe médica que cuida do presidente Lula, ele vai repetir os exames dentro de 10 dias. A previsão é que daqui mais ou menos a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília, no Sírio de Brasília mesmo, faça o acompanhamento por lá, quando o presidente deve passar Natal e Ano Novo lá em Brasília. Na semana, quando antecedeu a internação, Lula se queixou de dores na cabeça, o que chamou a atenção da equipe médica, já que em outubro, o presidente havia caído no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília, e batido fortemente a cabeça no último domingo. O presidente recebeu alta hospitalar, mas foi recomendado a permanecer em São Paulo por seus médicos. Lula não deixou de trabalhar e, na segunda-feira, um dia após ter saído do hospital, ele despachou com vários de seus ministros. O presidente viajou para Brasília nesta quinta-feira, já com uma reunião agendada com os ministros. E o Senado aprovou a obrigatoriedade de exames toxicológicos para quem for tirar a primeira habilitação. O texto ainda vai para a Câmara dos Deputados antes de entrar em vigor. A medida exige que motoristas que usam a Carteira Nacional de Habilitação para trabalhar, como por exemplo taxistas, caminhoneiros e motoristas de aplicativos, também façam o exame. Além disso, as empresas de transporte por aplicativo são obrigadas a exigir os exames. A medida ainda permite o uso do dinheiro arrecadado com multas de trânsito para custear a CNH de motoristas de baixa renda, pessoas que estiverem inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Segundo o autor do projeto, o deputado José Guimarães, do PT, a medida visa reduzir a desigualdade e oferecer novas oportunidades no mercado de trabalho para quem depende da CNH. E olha só, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Rent-a-Car. O objetivo é combater um esquema falso de aluguel de carros, que envolvia inclusive verbas parlamentares. Os investigadores cumpriram 6 mandados de busca assinados por Flávio Dino, no Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal. Os alvos são assessores dos deputados bolsonaristas Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL do Rio de Janeiro. Os parlamentares não são alvos da ação desta quinta. As investigações da PF apontam para a existência de um grupo criminoso em que agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Para isso, teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos. Os nomes dos assessores, alvos dos mandados, não foram divulgados. Responsável pelo inquérito, Dino negou o pedido de buscas contra os próprios parlamentares. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra. Sóstenes Cavalcante rechaçou que haja qualquer irregularidade. Segundo o parlamentar, um dos alvos das buscas é seu motorista. Carlos Jordi se manifestou na tribuna da Câmara e declarou que se trata de um abuso de autoridade. E veja a seguir, com a chegada da alta temporada de verão, Santa Catarina quer se tornar um dos principais polos turísticos do Brasil. E você vai ver também, uma febre nas periferias do Brasil, armas de gel estão preocupando moradores e autoridades no país. O
O Senado aprovou hoje o projeto de lei que proíbe a utilização de celulares nas escolas públicas e particulares do país. O projeto determina que os aparelhos eletrônicos não podem ser utilizados durante a aula, o recreio ou intervalos. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Lula. O Senado aprovou o texto base do projeto que limita o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A nova lei vai ser aplicada a estudantes do ensino básico e permite que os alunos levem os celulares, mas só vão poder usá-los em situações específicas, como em casos de emergência, necessidade ou força maior. Além disso, o projeto prevê que os celulares podem ser usados para atividades pedagógicas ou didáticas, mas apenas sob a orientação dos professores. Também há medidas para atender a necessidades de saúde dos estudantes que garantam os direitos fundamentais dos alunos. A expectativa do governo é que a lei entre em vigor já no próximo ano letivo. Vale lembrar que São Paulo já conta com uma lei semelhante. Lá, os celulares devem ser guardados durante as aulas e não podem ser usados nem em momentos de intervalo ou em atividades fora do currículo escolar. E Santa Catarina é reconhecida como o estado mais seguro do Brasil. Agora, a expectativa é receber mais de 3 milhões de turistas entre dezembro e março de 2025. O estado quer se tornar um dos principais polos de turismo do Brasil nesta alta temporada de verão e vai investir na chegada de novos voos, inclusive uma nova rota internacional. A temporada de verão em Santa Catarina contará com mais uma rota aérea internacional, que fará parte da malha sazonal da companhia para alta temporada de verão e será realizada em 2 frequências semanais. A Azul, ela tem buscado aí desenvolver sua malha também aqui em Santa Catarina. E aí nós, depois de uma série de estudos, de análises, enfim, abrimos Assunção a base, né, Assunção no Paraguai, já pensando em fazer a ligação com Florianópolis, porque a gente conhece o potencial turístico de Florianópolis, né, e a gente conhece a possibilidade que a gente tem de trazer tanto o turista do Paraguai, que vai passar as férias aqui, enfim, o veraneio aqui, quanto poder levar também público daqui para Assunção. Nesse primeiro momento, a rota vai voar durante o verão, né? Ela começa aí em dezembro, janeiro, se não me engano, até março. E nós estamos testando, estamos sentindo como esse voo vem. E dando tudo certo, a gente retoma e faz essa operação se desenvolver, que a gente sabe que é o desejo tanto do povo de Santa Catarina, quanto também é o nosso desejo da Azul de construir rotas e novos destinos e ligações aí que sejam perenes e sejam viáveis aí para todo mundo. O lançamento da nova Rota Internacional de Santa Catarina foi apresentado durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira na Casa da Agronômica, em Florianópolis. Os voos realizados em aeronaves da Embraer 2, que comportam até 136 passageiros, foram criados para atender o aumento da procura por viagens de turismos e negócios entre Brasil e Paraguai. As partidas de Florianópolis acontecem ao meio-dia, com a chegada em Assunção a 1h55 da tarde. No retorno, os voos saem da capital paraguaia às 3h10 da tarde e aterrissam em Florianópolis às 4h55. Como é um país amigo, a gente tem relações. Muita gente está indo de carro para lá. Todo dia é gente indo e voltando. Quem vai lá para a divisa sabe, quem vai lá de União Cerqueira sabe, na fronteira lá, o tanto de gente que passa por lá. Isso é normal. Agora vai intensificar porque vai facilitar você ir, voltar 2 horinhas, né? Você vai e volta. Você vai para lá em 2 horas e volta. Então, eu não tenho dúvida que vai aquecer. E essas relações é importante porque aumenta a relação econômica, o movimento, a venda, contatos e por aí afora. Com o voo para Assunção, somente em 2024 foram lançadas em Santa Catarina 3 rotas internacionais partindo do Floripa Airport. Outros destinos agora são o Panamá, que serve em conexão para cidades como o Caribe e a América do Norte, Lisboa, reforçando a convivência geográfica de Portugal como porta de entrada para mais de 50 destinos europeus. Nós somos um estado competitivo pela nossa economia pujante, pela qualidade da nossa gente, então a gente está muito feliz para dar valor a esse tipo de transporte de modais. Essa redução do ICMS que a gente fez para voos comerciais, então quem tiver, a empresa que fizer 6 voos por semana
Em Santa Catarina, a gente reduz o ICMS de 17 para 1,5, até 1,5. A procura por viagens de fim de ano deve aumentar a partir desta sexta-feira. Os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro projetam, inclusive, um aumento no número de operações na comparação com o ano passado. O sobe e desce de aviões nos principais aeroportos brasileiros deve se intensificar a partir de sexta-feira por causa das viagens para festas de fim de ano. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, a previsão é que o maior fluxo de passageiros se concentre nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira, com cerca de 95 mil lugares oferecidos e mais de 570 movimentações, entre pousos e decolagens, em cada um dos 2 dias. As datas de menor circulação no período serão 25 e 28 de dezembro. No dia de Natal, estarão disponíveis 67 mil lugares em 410 voos. Já em 28 de dezembro, serão 65 mil em 400 operações. A AENA, concessionária responsável pela gestão do aeroporto paulistano, tem prevista uma movimentação de 6.942 voos entre chegadas e partidas até 2 de janeiro. Serão disponibilizados 1.141.273 assentos, considerando embarques e desembarques. Os números representam um aumento de 1% no total de operações e de 5% na capacidade dos aviões, ambos em comparação ao mesmo período anterior. No Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país em Guarulhos, Grande São Paulo, a concessionária GRU Airport estima que 1.300.000 passageiros passarão pelo local de 24 de dezembro a 2 de janeiro de 2025. Essa movimentação é quase 10% superior à do ano passado. O destino nacional mais procurado no aeroporto é Recife, seguido por Porto Alegre e Rio de Janeiro. No exterior, as maiores demandas são para Santiago e Buenos Aires. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, estima que 937 mil pessoas embarquem entre os dias 16 de dezembro e 6 de janeiro, com 6.500 operações de aeronaves. A concessionária Aeroportos Brasil não faz comparação com o mesmo período anterior. No Rio de Janeiro, o otimismo é maior. Cerca de 600 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional do Galeão a partir desta sexta-feira até 2 de janeiro. O volume de viajantes é 13% maior que no mesmo período do ano passado. Segundo a concessionária Rio Galeão, estão previstos 2.549 voos domésticos e 1.187 internacionais, com um total de 3.736 pousos de decolagens, 10% a mais que 2023. São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte são os principais destinos domésticos deste fim de ano, enquanto Buenos Aires, Santiago, Paris, Miami e Lisboa estão entre as cidades preferidas dos viajantes internacionais, destacou a empresa em nota. No aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, a estatal Infraero projeta 302 mil passageiros em 2.489 voos programados. O número de passageiros é 43% maior do que o registrado no período anterior, quando 211 mil pessoas passaram pelo terminal de 22 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, de acordo com a empresa. A capacidade do terminal do Santos Dumont foi reduzida a 6 milhões e 500 mil viajantes ao ano em 2024. Essa mudança deve ser analisada pelo Ministério de Portos e Aeroportos em 2025. O Santos Dumont fica na área central da capital fluminense e só recebe voos nacionais. O Galeão, por sua vez, está localizado na Zona Norte e recebe rotas nacionais e internacionais. O otimismo na gestão dos aeroportos é justificada pelo tradicional Réveillon do Rio, na praia de Copacabana. O Rio Tour estima que a cidade deve receber 2 milhões de pessoas e que a lotação dos hotéis chegue a 95% para a virada do ano. A Casa do Artesão, que fica no Mato Grosso do Sul, deu início à campanha de Natal. O objetivo é incentivar a compra de peças que mostram a cultura do estado. As araras saem do cenário real e se tornam artesanato. Os objetos vêm das mãos da Antônia, que há 25 anos se dedica a evidenciar esta parte da cultura de Mato Grosso do Sul. Eu não conseguia trabalho. Aí eu pedi para uma colega me ensinar, só que ela cobrava muito caro. Aí eu peguei seis bichinhos e comecei a treinar sozinha. E como era o começo disso? Isso, parecia umas minhoquinhas, sabe? Aí depois eu fui aperfeiçoando sozinha, né? Aí agora eu vou criando modelos diferentes, né? E os turistas adoram que tenha florzinha, ninhozinho, essas coisas mais detalhadas, né? Nas
nas altas temporadas. Aí quando está mais baixo, geralmente é quinzenal, aí eu deixo lá, o pessoal também repõe, né? Aí na quinta, geralmente eu trago, aí a gente coloca, aí eu já reponho. Aí o colega lá de cima deixa eu repor, porque eu não sou funcionário, eu sou artesã, né? As araras estão expostas na casa do artesão, assim como outras 3.000 peças, e cada uma com detalhes que as tornam exclusivas. O objetivo principal é a valorização do artesanato regional. É incentivar a população a presentear no Natal com presentes da Casa do Artesão. São vários artesãos que expõem aqui na casa, né? São mais de 400 artesãos. Então, é uma forma de fomentar o consumo desses produtos, né? A valorização do artesanato. Aqui, vamos dizer assim, que tem mais de 3.000 itens de variados estilos, etnias, e é um retrato, um pequeno retrato da nossa fauna, da nossa flora, da nossa cultura. É regionalidade em si, né? E na Casa do Artesão, que tem endereço conhecido, no cruzamento das avenidas Calógeras e Afonso Pena, em Campo Grande, tem de quase tudo. Para quem quer levar uma lembrança como chaveiros, tem. Uma escultura de animais como onças e jacarés também tem. Além de vasos e outros artesanatos da cultura indígena de várias etnias. Tem peças de R$5, né? Chaveiros, e temos peças maiores, né? Com mais qualidade, com mais acabamento, né? Então tem para todos os gostos, né? Nós recebemos visitas mais ou menos de 200 pessoas por dia. A maioria é turista, né? Vamos dizer, 95% é turista, mas sempre leva uma lembrancinha, nem que seja pequena ou grande, enfim. O pessoal aproveita e fica encantado com a casa. E se o foco é o Natal, a Casa do Artesão abre na véspera, dia 24, das 8 horas da manhã às 13 horas da tarde. E após o dólar chegar a um novo recorde de cotação ontem e fechar em alta de R$ 6,26, hoje, no início da sessão, não foi diferente. A moeda americana chegou ao patamar inédito dos R$ 6,30, mas recuou depois que o Banco Central injetou 8 bilhões de dólares no mercado. O dólar, então, encerrou o dia em baixa de menos 2,24% e terminou cotado em R$ 6,12. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,34% aos 121.187 pontos. E olha só, as armas de gel, também conhecidas como Gel Blaster, têm se tornado febre nas periferias do Brasil. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as vendas dispararam com a proximidade do Natal, o que tem causado preocupação entre moradores e autoridades do estado. Neste Natal, os brinquedos tradicionais foram ofuscados pelas armas coloridas, que utilizam bolinhas de gel como munição. O problema é que o presente cobiçado da vez não é tão inofensivo como pensam. Essas armas de mentirinha chegam a assustar de verdade e estão sendo vendidas sem controle, tanto em lojas quanto por camelôs nas calçadas. Por lei, essas réplicas de peças usadas no airsoft, um esporte de tiro recreativo, devem ser vendidas em lojas especializadas e apenas para maiores de 18 anos. Mas nas ruas, a realidade é bem diferente. Essas armas podem custar até R$ 210, dependendo do modelo. Às vésperas das festas de fim de ano, a procura por essas peças tem se intensificado. Especialistas concordam que essa brincadeira pode deixar pessoas em perigo, caso elas sejam confundidas com armas verdadeiras. Vale lembrar que os vídeos de batalhas com essas armas de gel estão viralizando nas redes sociais, o que está causando muita preocupação. A Polícia Civil esclarece que o uso de armas de gel para recreação não é crime. Mas qualquer artefato semelhante a uma arma de fogo poderá ser apreendido como simulacro. A venda deste brinquedo já foi proibida nas cidades de Olinda e Paulista, em Pernambuco. No Rio, o assunto está em discussão na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. A seguir, o presidente russo Vladimir Putin desafiou os Estados Unidos para um duelo tecnológico com seu novo míssil hipersônico. E você vai ver também, pesquisa mostra que o desmatamento e a área de queimadas no Brasil quase dobraram em 2024.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trocou o ouvidor da Polícia Militar do Estado. A mudança ocorre em um período de muitas polêmicas envolvendo policiais. Durante a entrevista coletiva de despedida do cargo, o ex-ouvidor, Cláudio Aparecido, criticou a postura do governo estadual. O ex-ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, Cláudio Aparecido, mais conhecido como Claudinho, afirmou ter recebido com felicidade o troféu de persona não grata do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos. Em entrevista de despedida do cargo, Claudinho ainda disse ser vítima de inúmeras perseguições. Ele apresentou um drone que teria tentado monitorá-lo durante uma atividade social no extremo sul de São Paulo. O objeto foi encontrado na copa de uma árvore. Claudinho ainda criticou o governador Tarcísio de Freitas, chamando de homem cruel e que não respeita as vidas, além de acusar a Polícia Militar de agir nos moldes da milícia do Rio de Janeiro. O novo ouvidor da polícia vai assumir o cargo por 2 anos. Mauro Cesari é advogado especialista na área da infância e juventude e já presidiu no Conselho Municipal do Direito das Crianças e dos Adolescentes de São Paulo, além de trabalhar como chefe do gabinete no escritório de Claudinho. A nomeação foi apresentada no Diário Oficial do Estado após um dia da prisão de um delegado e 4 investigadores da Polícia Civil, por suspeita de ligação com uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Uma pesquisa do projeto MAP Biomas revela que a área de queimadas no Brasil em 2024 quase dobrou em relação ao ano anterior. São 14 milhões de hectares a mais, a maior extensão dos últimos 6 anos. E o período analisado foi de janeiro até novembro. A Amazônia foi a mais afetada no período entre janeiro e novembro. Foram queimados 7 milhões e 600 mil hectares de floresta, segundo o levantamento. O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, somando mais de 9 milhões e 600 mil hectares. No Pantanal, a área queimada foi de 1 milhão e 900 mil hectares durante o período estudado. Nos 11 primeiros meses desse ano, o estado que mais teve queimadas foi o Pará, acumulando 23% de toda a área queimada no Brasil. Em seguida estão Mato Grosso e Tocantins, com 6 milhões e 800 mil e 2 milhões e 700 mil hectares, respectivamente. A vegetação nativa foi a mais atingida pelo fogo, com 73% do total, sendo a mais afetada em novembro. A Amazônia representa 81% do total queimado em novembro. Os 1 milhão e 800 mil hectares representam o dobro em relação à média para o mês nos últimos 6 anos. O documento destacou que mais da metade da devastação, o equivalente a 57%, se deu na Amazônia. A mudança de padrão nas queimadas é impulsionada pelo garimpo e a abertura de pastagens e estradas. O governo federal anunciou a criação de uma autoridade climática, promessa que até hoje nem chegou ao papel. O Supremo Tribunal Federal meteu-se nas searas do Legislativo e Executivo, com uma decisão do ministro Flávio Dino que permitiria as despesas fora do limite do orçamento para enfrentar a estiagem. A administração federal chegou a incrementar a infraestrutura para apagar o fogo na Amazônia, mas o estrago já estava feito. O presidente russo Vladimir Putin desafiou os Estados Unidos para um duelo tecnológico entre o novo míssil hipersônico da Rússia e os sistemas de defesa antimísseis ocidentais. A provocação ocorreu durante uma entrevista coletiva anual. Putin até se gabou de supostos avanços na Ucrânia. Para o experimento, Vladimir Putin sugeriu que o cenário fosse a capital da Ucrânia, Kiev. Na declaração, durante o evento explicitamente coreografado, com duração de mais de 4 horas, Putin classificou o desafio tecnológico como o duelo de alta tecnologia do século XXI entre a Rússia e o Ocidente. Moscou utilizou o novo míssil Oreshnik pela primeira vez contra a cidade ucraniana de Dnipro, no mês passado. Putin observou que o alcance máximo do Oreshnik é de 5.500 quilômetros. A declaração surge um mês antes da posse de Donald Trump, reeleito em novembro para retornar à Casa Branca. O republicano já expressou sua intenção de encerrar o conflito com a Ucrânia. O presidente russo afirmou que está pronto para se reunir a qualquer momento com o presidente eleito dos Estados Unidos. Vladimir Putin comentou ainda que não sabe quanto tempo mais durará a invasão militar da Rússia na Ucrânia, mas ressaltou que Moscou está cada vez mais perto de atingir seus objetivos no campo de batalha. Durante a entrevista coletiva anual, o Putin afirmou que a situação na linha de frente está mudando radicalmente
e que as tropas russas estão conquistando quilômetros quadrados diariamente. Mas não deu uma previsão de quanto tempo durará a guerra no país vizinho, que começou em fevereiro de 2022. O líder do grupo rebelde que derrubou o ditador Bashar al-Assad na Síria afirmou que Israel ultrapassou os limites de envolvimento no país com suas ações militares. O exército israelense tem conduzido operações no sul da Síria. As tropas de Israel entraram em uma zona desmilitarizada dentro do país depois que Hayat Tahrir al-Sham assumiu o controle na semana passada, dizendo que o fizeram para garantir a segurança da fronteira para os israelenses que vivem na área das ocupadas colinas de Golã. Por outro lado, o líder do grupo rebelde, Ahmad al-Sharaa, conhecido por seu nome de guerra, Abu Mohammed al-Jaulani, que o envolvimento de Israel no território sírio pode levar a um confronto injustificado. Em entrevista a uma emissora de TV síria, ele disse que os israelenses claramente ultrapassaram os limites de envolvimento na Síria, o que representa uma ameaça de escalada de violência injustificada na região. Segundo ele, a condição do país após anos de guerra não permite a entrada em novos conflitos. Acrescentou também que a prioridade do novo governo neste momento é a reconstrução e estabilidade, além de não deixar que o país seja arrastado para confrontos que levem a mais destruição. O líder destacou a importância de controlar a situação na região e respeitar a soberania síria. Sublinhou que as soluções diplomáticas são a única forma de garantir a segurança e a estabilidade, longe de quaisquer aventuras militares não calculadas. Na última terça-feira, Israel admitiu que está conduzindo operações militares para além da zona tampão nas colinas de Golã, criando uma zona de defesa estéril no sul da Síria, sob a justificativa de proteger cidadãos israelenses e tentar garantir a segurança e a estabilidade da área. Anexadas por Israel em 1967, as colinas do Golã têm 1.200 quilômetros quadrados e são um terreno fértil e estratégico com vista para a região israelense da Galileia, bem como para o Líbano, além de fazer fronteira com a Jordânia. De acordo com informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, na noite de sábado, Israel disparou 61 mísseis contra instalações militares sírias em menos de 5 horas. E uma nova descoberta pode mudar o cenário de prevenção do câncer de colo de útero no Brasil e antecipar em até 10 anos o diagnóstico do vírus do HPV no organismo. O exame utiliza testes de DNA para detectar o HPV, no lugar do tradicional Papa Nicolau, que rastreia a doença. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. Mais de 20 mil mulheres com idade entre 25 e 64 anos participaram. Os resultados revelaram um aumento 4 vezes maior na descoberta de lesões microscópicas na fase pré-câncer. A cura com procedimentos subiu de 10% para 66%. O teste de DNA coleta uma amostra durante o exame ginecológico. Apesar de similar ao Papa Nicolau, o teste é automatizado e elimina o risco de falsos negativos. O Ministério da Saúde vem acompanhando o projeto e a expectativa é que esteja disponível no SUS a partir do ano que vem. E o Senado aprovou um projeto de lei que garante aos pacientes que têm diabetes tipo 1 os mesmos direitos de uma pessoa deficiente. O texto segue agora para a sanção do presidente. No Brasil, entre as pessoas com diabetes, estima-se que de 5% a 10% tenham a do tipo 1. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes tipo 1 é tratado com insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas para ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. São mais de 600 mil pessoas que sofrem com a doença em todo o país. O projeto de lei que equipara a diabetes tipo 1 à deficiência foi aprovado pelo Senado e segue para sanção.
Caso seja aprovada, a lei garantirá aos cidadãos os mesmos direitos previstos para as pessoas com deficiência, como acesso às vagas reservadas em concursos públicos, atendimento prioritário e adaptações no ambiente de trabalho. Além disso, a ideia é de minimizar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas, como a aplicação de insulina. De acordo com esse estatuto, a avaliação para constatar a deficiência é biopsicossocial e deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. A Anvisa, por exemplo, estuda a possibilidade de incluir os medicamentos usados no tratamento de diabetes, como o Ozempic, na categoria de antibióticos. Atualmente, os medicamentos são comprados facilmente e sem uma receita médica. Mas caso a proposta seja aprovada, a venda só será permitida após a retenção das receitas pelas farmácias. O objetivo é estimular o uso mais racional e seguro da medicação que é geralmente usada para fins estéticos. Apesar de segura, a compra irregular para a automedicação coloca em risco a saúde das pessoas e dificulta o acesso de quem realmente precisa do tratamento. Os dados do mercado farmacêutico mostram que apenas neste ano, mais de 3 milhões de unidades de Ozempic foram vendidas no Brasil. Somando aos outros medicamentos, foram mais de 4 bilhões de reais em vendas. E veja a seguir, Fazenda dos Estados Unidos cria porcos geneticamente modificados. Os órgãos são usados em transplantes para humanos. E você vai ver também, no Rio Grande do Sul, um centro de recuperação de animais marinhos trabalha para salvar uma toninha que está ameaçada de extinção. Uma tábua de mármore com os 10 mandamentos gravados foi vendida por mais de 5 milhões de dólares nesta quarta-feira, o equivalente a 30 milhões de reais. A peça leva o título de ser a mais antiga do mundo e foi negociada pela Sotheby's, uma das mais famosas casas de leilão do mundo. Mesmo assim, ainda há dúvidas sobre a autenticidade do objeto. Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's como mais antiga do mundo, gravada com os 10 mandamentos, foi vendida nesta quarta-feira por mais de 5 milhões de dólares. Esse valor equivale a 31 milhões de reais. Após um lance que durou vários minutos na sede da empresa, o objeto de 52 quilos, que a Sotheby's acredita datar entre os anos 300 e 800 d.C., durante o período romano-bizantino, foi vendido. Diante de você está uma pedra que data de mais de 1500 anos, data do final do período romano-bizantino. Tem inscrito os versículos dos 10 mandamentos em 20 linhas em escrita paleohebraica. Descoberta em 1913 durante escavações para a construção de uma ferrovia no que hoje é Israel, a pedra contém escrito em alfabeto paleohebraico os versículos de 9 dos 10 mandamentos que aparecem na Bíblia e na Torá. A pedra passou depois pelo Museu da Torá de Brooklyn, antes de ser comprada por um colecionador privado, seu último proprietário antes da venda. De acordo com a especialista da Sotheby's, não existe nenhuma outra pedra desse tipo em mãos privadas. Todas as outras peças são pequenos fragmentos e estão em museus. Antes da venda, outros especialistas citados pelo The New York Times pediam cautela diante da dificuldade de autenticar um objeto desse tipo. Em seu comunicado anunciando o resultado da venda, a Sotheby's destacou que esse objeto histórico foi estudado por destacados especialistas na matéria e citado em numerosos artigos e livros acadêmicos. O governo de São Paulo vai realizar no próximo dia 23 um pregão público. O objetivo é contratar serviços de captura e abate de javalis e javaporcos. Os animais invadiram 5 unidades de conservação do estado. E esses animais são considerados espécies exóticas no Brasil, mas são nocivos tanto para lavouras quanto para os ecossistemas naturais. O edital para prospectar empresas candidatas ao trabalho está aberto desde a última segunda-feira, com valor proposto de R$ 1.100.000 para a concorrência. Segundo o órgão estadual, a empresa contratada deverá seguir um modelo de operação já definido no próprio edital, estando vedado o uso de métodos que provoquem sofrimento desnecessário. O vencedor da concorrência deve elaborar um plano de ação que precisa ser aprovado pela Fundação Florestal e deve incluir um mapeamento da presença dos animais nas unidades
unidades de conservação. O edital especifica que a empresa contratada deve ter equipe qualificada para diferenciar os javalis e javaporcos de espécies nativas de suínos selvagens, os catetos e queixadas, que devem ser preservados. Matar esses outros animais é crime ambiental. A característica mais marcante dos javalis e javaporcos é que eles são bem maiores que os suínos selvagens do Brasil. Enquanto os animais nativos chegam a no máximo 40 quilos, os javalis têm tipicamente entre 70 e 80 quilos. Os javaporcos são ainda maiores, podendo chegar a 250 quilos, segundo o levantamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. A CEMIL afirma que uma das motivações para a abertura do edital de captura também é evitar o contato dos animais invasores com turistas que visitam as unidades de conservação em questão. O consumo da carne desses suínos da selva é vedado por não existir controle sanitário da espécie. Em uma fazenda do estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, são criados porcos geneticamente modificados. Os órgãos desses animais são usados para transplantes em pacientes humanos. Tempo, agilidade, disponibilidade, compatibilidade. Esses são alguns requisitos para um transplante de órgãos bem-sucedido. E se para aliviar esse caminho até o sucesso, o atalho fosse a doação entre espécies? É o que ganha força no estado da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, onde David Arias e sua equipe de estudos criam porcos geneticamente modificados para transplantar seus órgãos em pacientes humanos. Temos a tecnologia de clonagem que nos permite modificar geneticamente uma célula de porco e então usar essa célula de porco modificada para clonar porcos. Esses porcos agora têm 10 modificações genéticas. Poderemos modificá-las ainda mais se necessário. Acreditamos que 10 genes é suficiente para transplantes de rim e coração. A empresa de biotecnologia Revivicor, dirigida por Arias, está na vanguarda da pesquisa sobre xenotransplantes, implante de órgãos de animais em seres humanos. O principal objetivo é resolver a escassez crônica de órgãos para doação, que mata milhares de americanos anualmente. Foi nesta fazenda que a Revivicor criou o porco cujo rim foi transplantado recentemente na paciente Towana Looney. Estamos prontos para testes clínicos em humanos e é realmente emocionante. É uma oportunidade para superar um problema que é endêmico nos Estados Unidos e em todo o mundo há mais de 50 anos. É um momento emocionante para não apenas ver o desenvolvimento da tecnologia, mas agora ser capaz de entregá-la aos pacientes necessitados. Os porcos são geneticamente modificados para que seus órgãos tenham menos chances de serem rejeitados pelo sistema imunológico dos pacientes. Milhões de dólares foram investidos na produção desta genética, por isso são animais de altíssimo valor. Um trabalho de mais de 20 anos para que os órgãos transplantados de porcos em humanos deixem de ser ficção científica e se tornem parte do serviço médico que salva vidas. Os porcos são bons reprodutores. Pode-se obter até 15 leitões de uma vez. Essa natureza prolífica do porco nos permite ter mais órgãos para transplante em comparação com outras espécies. Além disso, os porcos, fisiologicamente, a maneira como seu coração funciona, a maneira como seus rins funcionam é muito semelhante aos humanos. Por muitas razões, o porco é uma boa opção para xenotransplante. De acordo com autoridades sanitárias, só nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas estão na lista de espera para um transplante e milhares morrem todo ano esperando na fila, a maioria das vezes por um rim. Assim que tivermos a aprovação desses estudos da FDA, desses ensaios clínicos, construiremos uma unidade de produção comercial de órgãos. Essa unidade terá uma produção de cerca de 2.000 órgãos por ano, que não vai resolver a escassez. Teremos que construir várias dessas unidades para produzir órgãos suficientes para serem transplantados e superar a escassez de órgãos em todo o mundo. Os primeiros testes foram realizados em pessoas com morte cerebral, antes de o procedimento ser testado em doentes graves. Embora estes pacientes tenham morrido poucas semanas após a operação, os órgãos animais que receberam não foram rejeitados imediatamente por seus sistemas imunológicos, um sinal promissor para os cientistas. Um sucesso no horizonte, mas que traz pelo menos duas perguntas. Qual será o cuidado com os animais usados no processo e como será o acesso das pessoas a um procedimento tão caro? Um centro de recuperação de animais marinhos no Rio Grande do Sul está trabalhando para reabilitar uma toninha, que é uma espécie de golfinho ameaçado de extinção.
O animal foi resgatado no Uruguai. O animal é um filhote de toninha, uma espécie de golfinho, e tem pouco mais de um mês de vida. Ele foi encontrado encalhado na praia de La Coronilla, no Uruguai. As autoridades locais resgataram o animal e o encaminharam para o Centro de Tartarugas Marinhas Carumbé, no Uruguai. Mas a permanência dele no país vizinho foi breve. Para receber maiores cuidados, o filhote foi transferido aqui, para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande. A viagem, com aproximadamente 267 quilômetros, durou cerca de 6 horas. Para que tudo corresse bem durante o percurso, uma grande operação foi montada. O animal ele foi transportado, acompanhado por uma equipe veterinária. Para isso foi utilizada uma van, onde foi adequada para receber uma estrutura que pudesse dar suporte e bem-estar para o transporte do animal. Então, a van tinha uma piscina, onde o animal foi mantido, onde a equipe veterinária pôde acompanhar o animal e realizar os exames durante o transporte para acompanhar o seu estado de saúde, caso fosse necessário fazer algum procedimento, algumas paradas para o manejo alimentar do animal, porque ele precisava se alimentar durante o transporte. Então foi tudo adaptado para que o animal pudesse ter todo o acompanhamento e para que ele pudesse receber todo o seu tratamento de suporte e pudesse tolerar bem a viagem que ele precisou fazer para chegar até aqui. Mas o que teria levado o animal a encalhar? O problema dele é que ele perdeu sua mãe, né? Ele encalhou porque ele é um filhote e porque são animais que, nessa fase inicial da vida, eles precisam do cuidado da sua mãe. Eles vivem numa estrutura familiar e se ele, no início da vida, não tiver esse cuidado, ele não vai ter condições de sobreviver e aí ele acaba encalhando na beira da praia. Então ele não estava doente, mas ele é um animal órfão. Agora, a história do animal, que caso não tivesse sido resgatado terminaria na beira da praia, ganhou um novo capítulo. Afinal, a Toninha encontrou um local com pessoas empenhadas a suprir todas as necessidades de um pequeno órfão. Está sendo acompanhado durante 24 horas, então nós estamos trabalhando em escala de plantões, então estamos trabalhando em 3 turnos, né, de turnos de 8 horas. Onde a equipe técnica, mais os estagiários e voluntários permanecem dando todo o suporte necessário para o tratamento do animal. Ele tem uma rotina alimentar bastante intensa, ele é um filhote, então ele precisa de muito suporte alimentar, né, nutricional, então nós fazemos manejo com ele a cada 45 minutos. Então ele recebe uma alimentação composta por uma fórmula com leite, um leite específico para golfinhos e toda uma suplementação vitamínica para que ele possa atingir as calorias necessárias no final do dia, para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver saudável. O esforço mobilizado não é à toa. A toninha é a espécie de golfinho mais ameaçada de extinção. No hemisfério sul, é o mamífero com o maior risco de desaparecimento definitivo. O diretor do Centro de Reabilitação de Animais fala sobre o que levou as toninhas a este cenário. Uma das maiores ameaças às toninhas é a pesca com redes. As redes têm sido os vilões dessa matança gigantesca que acontece não só com as toninhas, mas com as tartarugas, com os botos, com os leões marinhos. Pesca é sobre os peixes, mas as redes são gigantescas. As redes estão cada vez maiores, as redes estão cada vez mais eficientes e os animais todos que estão lá acabam sendo vítimas da ação das redes. Aqui no nosso caso, as redes mataram a mãe da toninha e aí os filhotes ficam vivos e aparecem na beira da praia. E ao longo desses 50 anos que eu trabalho aqui, eu vejo que cada vez mais os animais marinhos estão ameaçados. Preciso que a gente faça uma reflexão sobre isso e mude as atitudes. É preciso uma mudança de atitude para que os animais sejam menos ameaçados. A toninha resgatada, pelo menos por enquanto, está segura. Ela irá seguir no centro de reabilitação até ter condições de voltar a viver no habitat natural. Mas a data para isto, só o tempo irá dizer. A cada dia, a cada semana é um novo desafio e é uma nova expectativa para a continuidade do seu tratamento. Então, ainda não tem como nós prevermos daqui a quanto tempo que ele vai voltar para a natureza. Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.